Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, aqui na área. Hoje, galera, pegando o gancho do nosso episódio passado, que foi sobre a Guerra Fria, a gente vai falar sobre um dos temas que, particularmente, eu mais gosto de lecionar aí nas salas de aulas, que é a corrida espacial, um momento que moldou aí muita questão tecnológica que nós temos no nosso dia a dia hoje. Galera, antes de prosseguir, pedir para que vocês continuem compartilhando os nossos conteúdos, curtindo, se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos referenciem também lá no Spotify, existe um campo que vocês conseguem nos avaliar, isso ajuda demais, tá bom, galera? E também começar a agradecer vocês para quem já tem esse hábito de fazer, tá? Nos ajuda demais, nos ajuda muito, beleza? Galera, e hoje eu estou com ele, muito feliz, meu parceiro, professor de física, então tem toda uma visão de um outro lado da ciência que está me ajudando nos roteiros e na gravação, meu querido amigo, professor Victor Tâmbalo, sensei de mil nomes. Salve, pessoal. E aí, como que vocês estão? Pessoal, estão todos bem? No episódio de hoje a gente vai embarcar em uma viagem espacial, literalmente, né? Falaremos sobre a corrida espacial. Um dos capítulos, assim, fascinantes da história e do começo da corrida tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então, já ficou claro, né, que no episódio anterior, para quem nos acompanhou, para quem não acompanhou, ouça o episódio anterior, vocês vão entender que nós falamos sobre um tema muito importante de bipolaridade, vamos se dizer assim, né? Um mundo dividido em dois, né? Uma disputa não apenas militar, mas também científica e tecnológica, entre duas grandes superpotências que levou a humanidade, né, além da Terra e transformou a maneira como nós relacionamos com os cosmos, né? De satélites que transmitiram os primeiros sinais de rádio, a cães e humanos, tá? Que desafiaram a gravidade até a chegada do homem à Lua em 1969. A corrida espacial foi muito mais do que uma competição, foi a prova de que o impossível poderia ser alcançado. Então, prepare-se para conhecer os bastidores, os personagens, as tensões políticas e as consequências dessa jornada. O Historioteca de hoje decola agora. Bom, galera, em plena Guerra Fria, em 1957, a União Soviética lançou o famoso Sputnik 1, o primeiro satélite oficial da história da humanidade. E foi um choque mundial. Enquanto os Estados Unidos ainda testavam foguetes, Moscou mostrou ao planeta que dominava uma tecnologia capaz de alcançar o espaço e que, por consequência, também seria capaz de lançar mísseis intercontinentais. O Sputnik abriu uma nova era. Pouco tempo depois, em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar ao espaço, completando uma órbita em torno da Terra. E uma frase que ele disse ficou famosa, apesar de simples: "A Terra é azul". Foi a primeira vez que o ser humano conseguiu ver a Terra do espaço. A corrida estava oficialmente em andamento. Os Estados Unidos responderam fundando a NASA em 1958. Acelerando investimentos em ciência, engenharia e educação. O céu já não era o limite. Era um novo campo de batalha simbólica entre o capitalismo e o socialismo. Pessoal, os soviéticos eles saíram na frente, mas os Estados Unidos não ficaram para trás. Em 1961, o presidente John Kennedy anunciou uma meta ousada: colocar um homem na Lua
antes do fim da década. Essa promessa se transformou no projeto conhecido como Apollo, que mobilizou milhares de cientistas, engenheiros e recursos literalmente astronômicos. A corrida espacial passou a ser também uma corrida política. Mostrar ao mundo qual sistema, capitalismo ou socialismo, era capaz de levar a humanidade mais longe. Depois de uma série de missões de teste, em julho de 1969, o famoso Apollo 11 cumpriu o objetivo. Neil Armstrong deu o primeiro passo no solo lunar e declarou: um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. As transmissões foram assistidas por milhões de pessoas em todo o planeta. Os Estados Unidos haviam vencido a corrida à Lua, e esse momento marcou o auge da disputa espacial. E assim, galera, a corrida espacial não foi apenas sobre explorar os cosmos. Era também uma disputa de poder militar e poder científico. Os foguetes que colocavam satélites em órbita eram, na verdade, versões adaptadas de mísseis balísticos intercontinentais. A conquista do espaço significava, em última instância, a capacidade de destruir o inimigo do outro lado do planeta. Mas havia também um lado positivo. A ciência se desenvolveu em ritmo acelerado. Satélites de comunicação, meteorológicos e de observação mudaram a vida cotidiana. A exploração espacial se transformou em um símbolo de progresso e modernidade. Nesse período, surgiram as primeiras cooperações tímidas entre Estados Unidos e União Soviética, como o projeto Apollo-Soyuz, em 1975, quando astronautas e cosmonautas se encontraram no espaço em uma demonstração de detente. A corrida espacial, portanto, oscilava entre rivalidade e cooperação, mostrando o quanto a ciência e a política estavam interligadas. Se a chegada do homem à Lua marcou o auge, os anos seguintes mostraram a transformação da corrida espacial. Os soviéticos investiram em estações orbitais, como a Mir, enquanto os Estados Unidos avançaram com os ônibus espaciais e, mais tarde, a Estação Espacial Internacional, que reúne diversos países. O legado da corrida espacial é imenso, de miniaturização de computadores às tecnologias satélite. E é muito fácil da gente conseguir relembrar que, de fato, os computadores eles começaram a se tornar comuns nas casas das pessoas por volta desse tempo. E óbvio, né, que graças aos satélites, hoje somos capazes de utilizar um aplicativo que até então eu acredito que todo mundo, quando sai de casa e vai para algum local no qual não conhece, utiliza o famoso GPS. Além disso, o espaço deixou de ser apenas campo de disputa militar, para se tornar também palco de cooperação internacional. A imagem do planeta visto de fora reforçou a ideia de uma humanidade compartilhando a mesma casa. E mesmo no século XXI, com novos protagonistas como China, Índia e empresas privadas como a SpaceX, o espírito da corrida espacial ainda vive, sempre entre fascínio científico e ambição política e, por fim, interesse econômico. E graças a isso a gente sabe que essa corrida espacial foi importante em todos os sentidos, né, Vitão? Sim, meu caro amigo. E galera, assim a gente encerra a nossa viagem pela história da corrida espacial. Dos satélites que apavoraram o mundo nos anos 1950, a astronautas que caminharam na Lua e estações que orbitam nosso planeta até hoje, vimos como ciência, política e imaginação humana se entrelaçaram para ultrapassar os limites da Terra. Mais do que uma competição, a corrida espacial foi um salto coletivo da humanidade. E talvez um lembrete de que, diante do infinito universo, nossas fronteiras na Terra parecem pequenas. Se você gostou desse episódio, galera, siga o História Sem Crise no Spotify, no YouTube, no Instagram e nas demais redes sociais. Avalie nosso podcast, compartilhe com os amigos e continue viajando conosco pela história. Eu sou o professor Vitor Mascarini. E eu, professor Victor Tâmbalo. E a gente se encontra no próximo episódio do Historioteca. Ou no próximo episódio de qualquer quadro que
que temos no História Sem Crise. E eu gostaria que vocês se lembrassem, a história nunca morre, ela sempre encontra novos caminhos para nos ensinar. Tamo junto, galera. Valeu! Um abraço, pessoal.